Gente, agora é a Viviane. Eu não sei se eu falei o nome dela no início, só pulei agora na ordem de chamar para palestrar, mas é a Viviane dos Santos Pereira. Ah, falei, Prefeitura de Diadema. Vivi, está por aí? Estou aqui. Ai, ótimo. Desculpa, Gente, eu não consegui Viviane. baixar. Não, imagina, não tem problema. É que eu meio gripada aqui, aí eu falei, nossa, será que eu errei o dia? Aí foi olhar aqui. Boa noite, gente. Eu não consegui baixar a apresentação aqui, então eu vou ler para vocês, tá? Trouxe um backup aqui impresso e aí para a gente conversar. Bem, Você quer tentar passar para a gente e a gente tentar apresentar? eu não consegui baixar, ele tá dando problema e aí nem abre o arquivo, nada. Ah, então tá bom. Computador antigo. Mas acho que dá para ler aqui, eu tô com a colinha. Bom, meu nome é Viviane, eu sou de São Paulo, eu trabalho há 15 anos no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS, na cidade de Diadema. Fiz mestrado na Universidade Federal do ABC, sobre maternidades e sexualidades. E aí o que eu vou falar hoje, compartilhar aqui um pouco com vocês, é sobre um trabalho que eu venho fazendo aqui na rede, e aí eu chamei de sobrecarga materna, rede de apoio e políticas públicas, né? Então, tem um tempo que eu venho pensando bastante nessa questão da rede pública, né? Como se funciona como uma rede de apoio ou como sobrecarga materna em relação às mulheres que são mães. E aí, a partir de estudos feministas, né, e atuação na política de assistência social, então eu desenvolvi um trabalho para evidenciar os efeitos psicossociais da sobrecarga materna. Eu sou psicóloga. Especialmente mulheres que são mães e únicas responsáveis por suas filhas, filhos, né? E qual que era o objetivo desse trabalho? Então, montei uma apresentação, que é o que queria mostrar para vocês, mas depois eu posso mandar no grupo. E aí tinha algumas questões para a gente poder conversar. Então, com essa rede tanto socioassistencial quanto intersetorial. Então, com toda a rede parceira, né, do território em que o CRAS fica localizado. Tanto serviços públicos quanto outras organizações, lideranças comunitárias, enfim, quem tivesse interesse em participar. E o objetivo era movimentar discussões sobre esse tema, então, de uma região específica, acabei fazendo isso em mais de uma região aqui de Diadema. E aí, nessa apresentação, eu coloquei algumas questões, que quais palavras representam as maternidades para vocês, que era para ter uma ideia, né, do que as pessoas pensavam sobre maternidades, o que você pensa sobre instinto materno, então para a gente fazer um pouco essa discussão, e é bem surpreendente, né, porque grande parte das pessoas falam que acreditam no instinto materno, que a mulher nasce, né, com esse instinto, enfim. Uma outra questão é quem da família costuma ser chamada para cuidar das crianças, pessoas doentes, pessoas idosas que precisam de cuidados, que a gente lida muito com essas questões nas políticas públicas, né, no atendimento, e majoritariamente são mulheres que a gente acaba atendendo. Também eu coloquei uma questão sobre as profissões dos cuidados, né? Então, assim, grande parte também das pessoas que participam dessas reuniões são mulheres, que são pessoas que atuam na educação, na assistência social, na saúde, nas organizações sociais também. Então, para a gente fazer essa discussão um pouco, né? Até da precarização em relação ao que eu chamei de profissões dos cuidados, né? E aí também perguntei sobre a questão se a maternidade era natural ou não, das performances esperadas em relação às mães. E aí, nesse encontro também a ideia era a gente destrinchar um pouco, e aí eu utilizo como referência
teórica, a Valesca Zanello, né? Então, que ela vai falar da capacidade, da diferenciação entre a capacidade de procriação e a maternagem. Então, que a procriação é a possibilidade de apenas parte da população humana, e a segunda é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. E aí a minha ideia era para a gente poder discutir a maternidade pensada como construção social, né? Então, não como algo inato. E além disso, também uma discussão que eu gosto bastante, um conceito que a Valesca traz, que é sobre o dispositivo materno, né? Então, que ela diz que é o lugar de subjetivação na qual as mulheres são constituídas como cuidadoras natas. E aí eu coloquei um trecho também do livro dela que fala: ainda que uma mulher não tenha seus próprios filhos, ela é vista como naturalmente cuidadora, capaz de maternar, podendo e devendo empregar esse dom, né, entre aspas, no cuidado de outras pessoas, pais, irmãos, sobrinhos, doentes da família. Além disso, esse cuidado se desdobra em uma naturalização dos cuidados domésticos, cabendo a elas, também em grande parte, até hoje, os serviços de casa. Uma mulher que não priorize o cuidado com os filhos, geralmente é julgada como egoísta, fálica e outros termos que no uso adquirem um caráter pejorativo. Então a gente fez essa discussão, né? Cada pessoa ia falando um pouco, o conselho tutelar também, sobre esse olhar em relação a essa naturalização do cuidado como algo específico de mulheres, né? E as mães, então, nem se fala. E aí, depois dessa exposição, essa discussão, também passa um vídeo que eu acho muito interessante, que é de 1980, que chama Um Sonho Possível, e fala dessa questão também do cuidado, e quanto muitas vezes as mulheres, né, as mães vão passando isso para as filhas mulheres, né? E aí, após esse diálogo, aí eu fiz essa pergunta, né? As políticas públicas, elas funcionam para sobrecarregar as mães ou como rede de apoio? E aí, como conclusão, a gente acaba chegando nesse ponto, né? Da importância de desnaturalizar a questão do cuidado como sendo apenas das mulheres, e pensar o quanto que a política pública ela pode ser violenta também, né? As pessoas que trabalham, atuam nas políticas públicas, o quanto a gente pode funcionar como um agente de violência para as mulheres, e culpabilizando e tudo mais. Era isso um pouco que eu queria dividir com vocês. Desculpem aí não conseguir baixar a apresentação. Obrigada pelo espaço. Você ainda tem tempo. Deseja complementar, falar mais algo que julgue importante? Então, o que eu venho sentindo, né, muito assim, para mim, desde que quando eu comecei a estudar a questão da maternidade, é poder reverberar o que eu estudo na academia para uma intervenção prática, né, no que eu faço, porque eu fico muito preocupada com isso, né, quanto muitas vezes a gente, digo a gente assim, quem pesquisa, né, no geral, nós não, porque a gente acaba falando muito de algo que a gente vivencia, mas o quanto, por vezes, eu vejo pesquisas que dizem de um lugar que não é vivenciado, que não é visto ali, não traz uma intervenção prática, né? Então, eu tenho buscado fazer isso nas minhas... o que eu faço nas pesquisas, tentar traduzir um tanto para vivência. E eu sinto muito isso nas políticas públicas, né? Então, assim, quem é chamada na escola quando a criança tem alguma questão, quem é chamada na assistência social, quem é chamada na saúde, né? E aí, esse olhar mesmo para as mães como se elas fossem máquinas, né? Então, como assim não está cuidando, como não está fazendo isso?
E até tem uma questão que eu levo, né? Falo, quem mora em condomínio, por exemplo, quantas vezes você vai numa uma reunião de condomínio, quantas vezes você participa de outras coisas. Agora, quando são as mães, parece que elas têm que estar em tudo, em todo lugar, em qualquer situação que tem. E como que, por vezes, essas mulheres, elas trabalham, elas sustentam a família, né? E, obviamente, que eu não estou dizendo de casos de negligência, mas desse cotidiano mesmo, né? Então, e eu vejo que isso também, quando a gente pensa a questão da interseccionalidade, é muito forte, né? Porque, por vezes, as mulheres que são pobres, né? As mulheres pretas, enfim, são muito mais cobradas, né? Então, quem é beneficiária do Bolsa Família tem muito essa questão. Teve uma discussão que nós tivemos esses dias, né? Que tem. Até apresentei um trabalho aqui já no seminário de dezembro sobre isso, que a gente acompanha no CRAS o não cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, de saúde e educação. E aí eu estava fazendo essa discussão para a gente desnaturalizar essa ideia de que porque é beneficiário do Bolsa Família falta mais na escola, e a gente foi tentando ver esse cenário, né? Para além disso, sobre a baixa frequência escolar, e conversando com a educação, a gente vê que é ao contrário, né? As pessoas que recebem Bolsa Família, até pela consequência, por vezes, de perder o benefício, são muito mais presentes. Mas, por outro lado, são também as pessoas que são mais infernizadas pelas políticas públicas, né? Então, esse cuidado de quanto, muitas vezes, as políticas públicas, elas acabam sendo higienistas, né? Então, sem contextualizar a vida daquela pessoa, sem olhar para a família. O SUAS, ele traz uma coisa que eu acho muito importante, que é a matricialidade familiar. Então, poder focar na família e não nessa questão de a criança e o adolescente, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. Porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente esquece de olhar para quem de fato cuida de todas essas pessoas. Porque realmente quem cuida da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, né? E essas mulheres acabam não sendo olhadas. É isso. Obrigada. Obrigada, Viviane. Eu fiquei aqui pensando, né? Também sou psicóloga, e aí eu fiquei ouvindo você e algumas coisas, algumas falas me chamaram a atenção, ficaram aqui também reverberando, né? E assim, tanto a sua fala como também a fala da Juliana colocaram em evidência o cuidado, né? O cuidado e a relação do cuidado com as mulheres, né? Uma questão de gênero. E aí a gente encontra isso, né, na área da saúde, na área da educação, todo o papel de cuidado, seja enfermagem, técnico de enfermagem, cuidado com a saúde mental, com a psicologia, professoras, né, empregada doméstica, tantos outros papéis de cuidados que aqui eu não vou lembrar todos, geralmente são atribuídos às mulheres, né? Acho que até por essa condição mesmo, dessa subjetivação, desse processo que colocam como se fosse mais natural da mulher, ser mais sensível, mais perceptiva, mais afetuosa, né? E a política pública, ela acaba realmente... Eu adorei a sua pergunta, né? Ela sobrecarrega ou ela é, de fato, uma rede de apoio? Me parece que ela sobrecarrega e depois ela tenta minimizar o dano, mas não dá conta de minimizar, né? Porque a subjetivação, ela continua acontecendo. O dispositivo materno, ele continua presente em todo o sistema. Você falando sobre a questão da Bolsa Família, eu não sei como que funciona, né? Você está inserida nessa esfera, mas assim, me parece que tem uma questão de prestação de contas, né? E essa prestação de contas está relacionado a quanto que aquela criança está sendo beneficiada pela educação e pela saúde, não pela saúde dessa mulher e a educação dessa mulher, né? Se de repente a gente, assim, estou falando aleatoriamente porque está vindo, tá? Se de repente nós colocássemos que essa mulher pode perder a bolsa, né? Porque se ela não se cuidar, se ela não for à consulta, se ela não for para a universidade, né? Olha o impacto positivo, eu acho, né? Que isso talvez trouxesse, né, para a sociedade o cuidado dessa mulher efetivamente
e, consequentemente, cuidar dessa criança. Aí me parece que, mais uma vez, é sobrecarga, né? Não está ajudando, está, na verdade, vulnerabilizando, porque o foco está na criança de novo, né? Enfim, fiquei aqui pensando a respeito. Muito obrigada pela sua fala.